Olá, pais e mães que oram, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na semana 32 e o nosso tema é Semeando Domínio Próprio, Gálatas 5:22, e o texto é do Marcos Garcia, pastor Marcos Garcia. Gálatas 5:22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Lemos então Gálatas 5:22 até o 24. Temos compartilhado sobre fruto do Espírito, Gálatas 5:22. É importante lembrar que trata-se de um único fruto com vários gomos. Por exemplo, um cacho de uvas ou uma poncã é um único fruto com vários gomos, alguns mais desenvolvidos, outros nem tanto. Assim, domínio próprio consiste em um gomo a ser semeado na vida dos nossos filhos e netos. Mas como fruto da nossa própria experiência com Deus e com o Espírito Santo, a ponto de nós mesmos sermos transformados por Ele. E depois de vivermos em nós este gomo, o domínio próprio, transmitimos aos nossos filhos e netos. Grande desafio. Como definir domínio próprio? Como é que você define domínio próprio? É a vitória sobre o desejo. É a força interior pelo qual o crente se controla. Podemos encontrar referências em temperança, domínio próprio, autocontrole. Temperança. 1. Nas palavras, quão boa é a palavra dita ao seu tempo. 2. Nas ações, equilíbrio no viver e perante Deus, nas orações, no estudo, nas palavras e no jejum. 3. Nos pensamentos, manter os pensamentos cativos na palavra de Deus. Temperança, do grego egikrateia, é o controle ou domínio sobre todos os nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais. Também a pureza, em 1 Coríntios 7:9, Tito 1:8 e 2:5. O que é domínio próprio? O apóstolo Paulo dava muita importância ao termo, uma vez que o usa várias vezes. Em 1 Coríntios 9:25, trata-se da virtude de um atleta em disciplinar seu corpo em busca da vitória. Em 1 Coríntios 7:9, trata-se da capacidade do cristão em controlar sua sexualidade. Desenvolvendo o autocontrole, somos convidados a ter domínio sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos desejos e sobre as circunstâncias que nos envolvem, dominando nossos sentimentos, dominando nossos desejos, dominando-nos diante das circunstâncias. Há certas ocasiões que antes de perceber o que está fazendo, você perde o controle e passa a ser vítima do seu descontrole, velada e violentamente. O fruto do Espírito, no entanto, é também um aspecto do autocontrole. Conheça-se e use o conhecimento a seu respeito, a seu próprio favor. Aprenda a tomar atitudes diferentes das que toma hoje. Valorize a disciplina. Deixe-se conduzir pelo Espírito de Deus. O domínio próprio é um esforço de quem vive pelo Espírito. Semeie na vida dos filhos e netos, algo que está experimentando na sua íntima comunhão com Deus, controlando suas palavras, ações e pensamentos. Em nossos dias, com acesso fácil à internet, postagens e etc., quantas vezes nossos filhos e netos não percebem o que está acontecendo ao seu redor, pois só têm olhos para o seu celular ou outro equipamento? Ore ao Senhor, como pai, mãe, avô, avó, pedindo que Ele lhe ajude a viver o domínio próprio e todo o fruto do Espírito Santo. Que o Espírito Santo molde a sua vida, caráter e atitudes, de maneira que ao viver a palavra você possa semear com poder na vida da sua família e todas as pessoas que você ama. E que o Senhor lhe dê autocontrole, a fim de expressar a vida de Jesus em cada atitude. Dinâmica de oração. Faça um jejum de palavras diante dos homens e mulheres. Deixe para comentar depois, criticar depois, reclamar depois.
Aquele e aquela que domina a língua, domina o corpo. Quando sentir vontade de falar, fale diante de Deus. Nós estamos num tempo em que temos falado muito sobre isso. Dominar a nossa língua, não maldizer o país, não maldizer as pessoas, não falar o que não é necessário. Vamos fazer então um jejum de palavras, exercendo o nosso domínio próprio, dominando a nossa língua, dominando o nosso pensar, dominando os nossos atos. E quando a gente faz isso, a gente tem condição de ensinar os outros a fazer isso. Então, o domínio próprio, como diz aqui, é a vitória sobre o desejo. E é uma força interior que nós temos e podemos nos controlar. E o jejum, ele nos ajuda muito nesse autocontrole, nessa busca do domínio próprio. Por quê? Porque quando nós deixamos de nos alimentar por um determinado tempo, ou quando nós deixamos de comer alguma coisa por um tempo maior, nós estamos dizendo para nós mesmos que o domínio sobre o nosso corpo, sobre o nosso desejo, sobre a nossa vontade é meu e com a ajuda de Jesus. Então eu ofereço ao Senhor esse tempo, eu ofereço ao Senhor não um sacrifício. Eu nunca entendi jejum como sacrifício. Eu entendo como um modo de eu me disciplinar na presença de Deus. E disciplina é uma coisa incrível e fantástica nas nossas vidas. Quando nós conseguimos manter a nossa disciplina, manter as coisas no horário, no dia, a nossa vida é muito mais tranquila. Então, pratique o domínio próprio. Ouça novamente esse texto que eu li várias vezes, se você tem alguma dúvida. Leia os textos bíblicos e, acima de tudo, comece um jejum de palavras. Não fale, deixa de comentar coisas dos outros, de criticar pessoas depois, reclamar. Cada vez que você for abrir a sua boca, você fala só para Deus. Amém? O rei Davi, nos Salmos, tem um texto que ele fala para o Senhor: coloca um anjo na minha boca e não me permita de falar aquilo que não é necessário. Eu tenho orado para que o Senhor oriente as minhas palavras. A nossa palavra tem muito poder e tem poder de vida e de morte. Que a gente possa abençoar mais as pessoas em todo o tempo e que as nossas palavras edifiquem as pessoas e não sejam palavras para destruir. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar. Deus, nós colocamos a nossa boca diante de Ti. Colocamos os nossos atos, as nossas ações diárias, o nosso andar, o nosso fazer. Entregamos tudo diante de Ti, Senhor, para que os nossos atos e as nossas palavras sejam palavras e atos abençoadores. Que seja, Senhor, que possa edificar as pessoas e não amaldiçoar e não sejam palavras de morte. Em nome de Jesus, refreia a nossa língua. Em nome de Jesus, fala conosco e dá-nos, ó Pai, domínio próprio. Esse gomo do Espírito Santo, que é fruto do Espírito, nas nossas vidas. E que a gente possa, ao praticar isso, ensinar a outros. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito.